de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. 132, né? Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Resposta: a alma não se transporta durante o sono, o mesmo se verifica no sonambulismo. Começar com a Agimira agora. E aí, Agimira? Explica aí essa pergunta. Como explicar a visão à distância? A alma não se transporta durante o sono? Ele já está respondendo com outra pergunta, né? O mesmo se verifica no sonambulismo. Eu estou aqui sonambúlico, mas meu espírito já partiu, né? Ele já se transportou. E ele vai captar as informações e trazer, e eu posso escrever ou falar, dizer o que eu estou vendo lá onde eu estiver. Mesmo porque, né, Djalma, o sonambulismo é um estado de emancipação da alma mais acentuado, não é isso, Djalma? Pois é. Sonambulismo, o espírito da própria pessoa, ele se emancipa. E todo o conhecimento que ele tem do presente e do passado aflora. Me parece aqui nessa passagem de uma emancipação, talvez tenha acontecido com Jesus, né? Jesus, ele antecipava os fatos, ele vai entrando em Betsaida, aí ele diz aos discípulos: depois daquela curva encontrareis um jumentinho e sua mãe. Trazei-me o jumento. Se o dono perguntar: para onde vais? Dizei: o Senhor precisa dele, depois te devolverá. E eles foram, quando dobraram a curva, estava um jumentinho e a sua mãe. Eles pegaram o jumento, o dono do jumento disse: ei, rapaz, vamos levar para onde? Veja que Jesus antecipou o diálogo. Aí disseram: o mestre, né? Pode ser um fato, um tipo desse, né? Uma visão, uma dupla visão, Exatamente. Que o espírito desprende e vê, não é? E antecipa o fato. Para a gente fechar essa questão do sonâmbulo, como o sonambulismo é um estado de emancipação da alma, né, o espírito ele está mais emancipado do que no sono normal. Será que é possível, por exemplo, vamos colocar no exemplo, eu em uma vida passada eu fui médico, né, e nessa vida eu sou analfabeto, eu não estudei nada, mas meu espírito foi médico. Aí eu entro em estado de sonambulismo. Será que nesse estado de sonambulismo eu sou capaz de me sentar, verificar o paciente, tratar do paciente, medicar o paciente com conhecimento de causa? É uma pergunta bastante lógica de Djalma e Mirim. O que é que vocês acham? Pode-se dar o fato, né? Aquele estado de sonambulismo é uma emancipação da alma, a alma se emancipa, e ao se emancipar, ela se emancipa com todo o seu conhecimento do pregresso, se for um médico, se for um arquiteto, aquilo pode aflorar, ou não, né? E aí, nesse caso, ele diz aqui que é ajudado por outros que estão ali, de conhecimento, mas essa sua explicação ela é válida. Pode haver, né, Ademir, uma emancipação daquele conhecimento que ele já tinha adquirido, de medicina, de arquitetura, de astronomia, de astrologia, seja lá qual for, aquilo pode realmente assumir, vir à tona, sem dúvida. Ele vai atuar dentro do campo de conhecimento dele, na área de conhecimento, além dessa ajuda de outros espíritos que estarão o assessorando, né? Para melhor esclarecer. Aí, no caso, ele em estado de sonambulismo, ele assume o papel, o espírito se lembra que era médico, usa o corpo para fazer o trabalho de médico que ele era no passado. Não é assim? Pode ser perfeitamente. Eu acho que também ocorre isso, às vezes, na mesa mediúnica, Djalma. Às vezes, o pessoal está ali, aí um espírito vem, é o espírito do próprio médium, que vem e traz algum conhecimento, alguma orientação, algum conselho. Será que seria o mesmo processo?
É o que se chama de animismo. É o próprio Animismo. espírito que dá informação. Aí a pessoa pensa que é É outro espírito. o próprio espírito do médico que dá informação. E ele dá informação com conhecimento de causa, de algo que ele já dominou, que ele já conheceu, que ele, né? Isso me lembrou, Djalma, também, ao contrário, no caso da comunicação através do médium, vinda do espírito. O caso do Dr. Flitz, usava Zé Arigó, que era um mecânico semi-analfabeto, e ele fazia cirurgias. É verdade. Né? Talvez, Mirim, talvez até o próprio Zé Arigó, talvez tenha sido a encarnação do médico, quem sabe, né? Usando esse entendimento que a Não, gente está. no caso, não. No caso, era comunicação mediúnica mesmo. Agora, Arigó podia ter um pouquinho de conhecimento do médico para entender melhor o que o médico estava passando através dele. Que é para E poder ele. ele, quando via sangue, ele desmaiava, Arigó. Ah, pois tá certo. Então, a gente vai encerrar esse nosso bloco de estudo, né? Vocês veem aí, caros internautas, como seria interessante a participação de vocês nesse nosso diálogo, na interação, né? Vocês tirar suas dúvidas e a gente também tiraríamos as nossas, né? Porque quando a pergunta é formulada, os espíritos, os irmãos encarregados do bom andamento de um trabalho, da seriedade de um trabalho, do propósito de um trabalho, eles intuem. E através da intuição a gente tem respostas maravilhosas, né, Djalma? Djalma e Sem Miriam. dúvida. Sem dúvida. Exatamente.